e a si mesmo atormentaram com muitas dores. Já o texto de Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, o texto bíblico, meus irmãos, ao tempo todo ele vem nos falando a respeito desses pecados. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia vai mostrando que nós somos pecadores. Não apenas mostrando que nós somos pecadores, mas vai trazendo cada uma dessas aflições que vão surgindo na nossa vida. E lá em Lucas 22, Lucas 12:15, Jesus, ele adverte os seus discípulos e recomenda a eles dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Muitas pessoas têm juntado muitos bens, têm orientado as suas vidas para buscar riquezas, para buscar patrimônio, para poder ganhar dinheiro. E muitas vezes isso se transforma numa grande ilusão, porque quando chega numa determinada altura da vida, o indivíduo ele olha para trás e começa a perceber que gastou ou que investiu boa parte do seu tempo para ganhar bens, agora ele tem um vasto patrimônio e precisa preservar esses bens, ou seja, ele acabou ficando aprisionado. A avareza aprisiona o coração do homem e ele não consegue mais recuperar o tempo que perdeu, não consegue desvencilhar o seu coração desses bens. Isso gera tristeza, isso gera culpa, enfim, um mal vai chamando o outro e o indivíduo acaba que esgota as suas forças para poder ficar rico. Depois, na sequência, nós estudamos a respeito da luxúria, o outro pecado. Gálatas 5,19 diz que as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza e lascívia. E nesse estudo nós vimos em Mateus 5, 27 e 28 que não é apenas o cometimento do pecado, mas a própria cobiça, o próprio olhar, ele já gera o pecado da lascívia. Então veja que aqui nós já, até agora foram 5. Hoje nós vamos começar com a gula. Para tratar desse tema, que é um tema importante, muitas vezes nós não damos a devida importância ao tema pecado. E dentro do tema pecado, um dos pecados que muitas vezes nós não nos preocupamos é o pecado da gula. Hoje, dos objetivos do estudo dessa manhã é procurar mostrar nos textos bíblicos que esse pecado ele é extremamente perigoso. Para isso, quero começar lá no livro de Números, capítulo 11, versículos 31 a 34. Nós vamos trazer aqui esse acontecimento na nação de Israel, Números 11, 31 a 34, e a partir desse texto nós vamos fazer algumas reflexões a respeito do pecado da gula. Porque há muita confusão, primeiro em entender o que é o pecado da gula e depois de ter uma noção a respeito do pecado da gula, é importante nós termos essa consciência a respeito desse pecado. Então diz assim o texto bíblico: depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Vamos dar uma parada aqui. Então o texto bíblico ele está relatando que Deus realizou um milagre no meio do povo de Israel e ele fez com que uma grande quantidade de codornizes fossem deslocadas para onde estava o povo. E nós sabemos que as aves elas fazem migrações. Então aqui, muito provavelmente, essas aves estavam fazendo essas migrações e elas foram parar ali na proximidade do acampamento de Israel. E pela narrativa do texto aqui, a quantidade de codornizes que
voaram para aquela região onde eles estavam acampados era muito grande. Era uma quantidade realmente impressionante de aves. E aí, diante desse milagre que Deus realizou, o povo então saiu para poder pegar cordonizes. Aí o texto vai prosseguir dizendo o seguinte: olha o que o texto bíblico diz. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Algumas traduções falam em cestos. A ideia aí desse texto, do texto bíblico aí, é mostrar que as pessoas, as famílias, né, que saíram para poder pegar as cordonizes, nenhuma delas pegou menos de 10 cestos, menos de 10 barris. Alguns estudiosos aí falam que um barril, ou que um cesto, deveria comportar de 200 a 400 litros. Então veja só, vamos fazer uma conta aqui bem simples. 10 barris. Se a gente coloca 5 cordonizes por barril, que é uma quantia muito pequena, se ele cabia 200 a 400 litros, certamente eles devem ter colocado mais, porque você enche um barril depois para poder encher o outro. Então certamente a quantia foi mais, mas se fossem 5 por barril, já dava aí já 50. Se forem 10, já dava 100. Então por aí você tem uma ideia de que aquelas pessoas pegaram uma quantidade realmente muito grande de codornizes. Então, continua o texto bíblico dizendo, então eles pegaram essas codornizes e estenderam elas para secar, ao redor de todo o acampamento. Agora eu quero chamar a sua atenção para o segundo fato. O primeiro fato é esse, é que cada família pegou uma quantidade exagerada, mas extremamente exagerada de codornizes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que aconteceu em razão disso, mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes e antes que a ingerisse, ou seja, veja o que aconteceu. Eles pegaram as codornizes, guardaram as codornizes e antes mesmo que eles comessem essas codornizes, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E Deus feriu esse povo com uma praga terrível. E aí eles deram o nome daquele lugar, diz o texto bíblico, de Kibroth Atavá. Aí a tradução disso daí, segundo, tem algumas bíblias que trazem até entre parênteses a tradução, túmulos da gula, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Então aqui nesse texto bíblico de Números, nós vemos essa ocorrência em que o povo saiu para poder colher as cordonizes e colher uma quantidade exagerada de cordonizes, e por conta disso a ira de Deus se acendeu contra essas pessoas e muitas dessas pessoas foram acometidas de uma enfermidade, de uma praga que veio no meio do povo, e muitas pessoas ali morreram e foram sepultadas naquele lugar, e aquele lugar ficou conhecido como túmulo da gula. É uma advertência que nós vemos aí no texto bíblico. Antes de nós prosseguirmos, nós precisamos fazer aqui algumas considerações que eu considero importantes. A primeira delas é que a alimentação é algo extremamente importante para o ser humano, porque é a partir da alimentação que nós vamos nutrir o nosso corpo físico. Se o indivíduo não consegue o alimento suficiente, os nutrientes suficientes para o seu corpo, ele acaba morrendo, porque o corpo do indivíduo vai ficando debilitado até levar o indivíduo à morte. Então, a nossa boca, por onde entra o alimento, é algo extremamente importante à nossa alimentação. E aí, quando nós vamos olhando ao nosso redor, quando nós olhamos para a nossa própria vida, quando nós começamos a meditar, a refletir sobre esse assunto, nós começamos a verificar que existe uma série de transtornos alimentares. Nós aqui não vamos tratar desses transtornos alimentares, apenas vamos mencionar alguns deles, apenas para poder mostrar que uma coisa é a gula, outra coisa são esses transtornos alimentares. E não podemos confundir uma coisa com a outra. Por exemplo, a compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia. Bulimia, por exemplo, é um distúrbio caracterizado pelo comportamento do indivíduo que come exageradamente e, em razão disso, ele se sente culpado e depois ele acaba provocando aí o vômito para não engordar.
O outro problema, outro distúrbio alimentar é a anorexia. A pessoa se olha no espelho e sempre se acha gorda. Ela pode estar só o osso, pode estar só o esqueleto, mas ela olha no espelho e sempre se vê como uma pessoa gorda, e com isso ela consome cada vez menos comida, e se não tiver um tratamento adequado, isso pode levar a pessoa até a óbito, como de fato tem acontecido. E esses são distúrbios alimentares, e a gente não tá, nós hoje, na nossa reflexão de hoje, nós não estamos tratando nem da compulsão, que é o indivíduo que não consegue se controlar, come, e é diferente da gula, do pecado da gula, é um distúrbio que a pessoa precisa de tratar. A anorexia, a bulimia, então não são sobre esses assuntos que nós vamos tratar. E uma outra questão também que nós queremos colocar aqui é que muitas vezes as pessoas acabam confundindo a gula com a obesidade. Também não são as mesmas coisas. Nem todas as pessoas são obesas por excesso de comida. Muitas pessoas elas têm problemas, problemas genéticos, problemas que derivam da ansiedade, enfim. A questão da alimentação é uma questão muito delicada e que traz uma série de cuidados que nós devemos ter, porque senão muitas vezes nós achamos que estamos falando de obesidade, que ninguém, no estudo dessa manhã, nessa oportunidade, nós não estamos falando de obesidade, nós estamos falando da gula, e vamos trazer aqui alguns versículos bíblicos a respeito desse tema. Porque muitas vezes a gente imagina que comer em excesso é uma coisa natural e não há nenhum problema nisso. E a gente vai verificar que o texto bíblico, como esse texto que nós já mostramos aqui de Números, traz a ideia de que isso não é algo natural e Deus não se agrada desse pecado da gula. Só para nós começarmos a ter essa consciência da gravidade do pecado da gula e muitas vezes do preconceito que nós temos. Nós somos cristãos, temos que ter cuidado para não nos tornarmos pessoas preconceituosas, porque somos contra a luxúria, porque é pecado, e de fato é pecado. Somos contra o pecado da inveja, porque realmente o texto bíblico condena. Somos contra o pecado da ira, do orgulho, e assim sucessivamente nós vamos condenando cada uma dessas atitudes e dizemos que é pecado. Mas muitas vezes, quando chega na gula, ficamos silentes, ficamos calados, e muitas vezes não encontramos pregações, estudos, reflexões dentro das igrejas a respeito desse tema. Só para mostrar como nós somos preconceituosos a respeito do pecado da gula, eu vou trazer aqui o exemplo de uma cidade que foi destruída pela ira de Deus por causa do pecado, que foi a cidade de Sodoma. E muitas vezes, quando falamos, Sodoma foi destruída por causa do pecado, uma das primeiras coisas que nós cristãos falamos a respeito do pecado que eles cometiam é o pecado relacionado à luxúria. Porque lá havia uma série de pecados sexuais e eles tentaram até estuprar os anjos que foram lá, os moradores daquela cidade. Ló precisou de dar segurança para aqueles visitantes que foram à casa dele. Enfim, a gente sempre leva para esse lado. Mas eu queria mostrar para você lá em Ezequiel. Dá uma olhadinha lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, e vê por que Sodoma foi destruída. Lá está escrito. É uma interpretação autêntica. O próprio texto bíblico, o próprio escritor sagrado, o próprio escritor inspirado pelo Espírito Santo é que diz. E ele diz assim: Sodoma cometia os pecados de orgulho. Estou lendo o texto. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Então veja que determinadas atitudes que nós cometemos ofendem
a palavra de Deus, transgridem a palavra de Deus. O que acontece é que muitas vezes a nossa consciência ela está adormecida, ela está cauterizada, e a gente vai cometendo esses pecados e não vê nenhum problema na preguiça, que vai ser o próximo estudo, não vê nenhum problema na glutonaria, não vê nenhum problema no orgulho na pessoa fazer propaganda de si mesmo, de se achar melhores do que os outros, afinal de contas eu sou melhor mesmo, afinal de contas eu realmente batalhei para ser melhor mesmo, e as pessoas acabam imaginando que isso é um comportamento adequado. E nós queremos, nessa oportunidade, mostrar que a gula é um pecado extremamente perigoso. Não só porque Sodoma foi destruída, mas é um pecado que nós não temos como evitar ele. Ele vai estar sempre na nossa porta. Por exemplo, no caso da luxúria, que são os pecados de cunho sexual. O indivíduo pode dizer, para mim não correr o risco, eu vou fazer o seguinte, eu jamais vou ter relações sexuais, eu vou fazer aqui um voto de castidade. A gente sabe que isso não vai impedir o indivíduo de pecar, mas o indivíduo até pode tentar dessa maneira. Mas veja que com relação à alimentação, ele não tem como fazer isso. Como é que o indivíduo vai dizer que não vai se alimentar mais? Agora eu vou... Não tem condições. Então, a alimentação ela sempre vai estar diante de nós. E perceba que quando a gente vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, que vai falar sobre o pecado original, veja que a gula estava presente lá. Porque diz o texto bíblico que a mulher viu a árvore, e ela achou a árvore linda, ela olhou para o fruto, ela diz que parecia delicioso, e desejou a sabedoria que aquele fruto lhe daria. Então perceba que já no primeiro pecado que a espécie humana cometeu, o pecado que nós cristãos denominamos de pecado original, veja que o alimento, a alimentação estava lá. Quer dizer, a gula é um pecado que o indivíduo comete pela boca. Daí a gente pode dizer que não é só o peixe que morre pela boca. Nós também podemos morrer pela boca por causa do pecado da gula. Mas, prosseguindo nessa nossa reflexão, quando você vai olhar lá em Mateus capítulo 4, quando nós vamos ler sobre a tentação de Jesus, o diabo, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo aparece até Jesus, para tentar Jesus. Qual foi o primeiro pecado que o diabo lançou, a primeira tentação que o diabo lançou sobre Jesus? Ele disse para Jesus, já que você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Então veja aqui também, ao tentar o próprio Senhor Jesus, uma das tentações também veio em forma de alimento. Mas a resposta que Jesus dá para o tentador foi a seguinte, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente vai examinando o texto bíblico, a gente começa a perceber que o problema do pecado da gula, ele está mais presente do que a gente costuma constatar normalmente. A gente vai lendo os textos bíblicos a respeito desse pecado e a gente mesmo não dá importância, a gente não dá ouvidos para o texto bíblico. Veja quantos textos bíblicos aqui nós já mencionamos. Se a gente for lá nas obras da carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo ele fez uma relação de pecados, os piores pecados. E ele cita lá inveja, ele cita homicídio, e aí ele vai falar sobre a gula. Ele fala bebedice e glutonaria. E coisas semelhantes a essa. Veja que aqui eu só peguei uma parte dessa relação. Você vai ver outros pecados mencionados por Paulo. Mas, meus amados irmãos, veja como ele conclui. Coisas semelhantes a essa. Veja que o autor sagrado, o apóstolo Paulo, ele colocou a glutonaria em pé de igualdade com a inveja e com o homicídio. E tem muita gente que é glutão e está se achando muito bom. Não,
como aquele jovem rico que procurou Jesus, diz, não, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha meninice. Quer dizer, o indivíduo, ele vai vivendo a vida de uma tal forma e ele acha que está tudo certo, está tudo bom, que não comete pecado nenhum. E quando nós iniciamos aqui essa série de estudos, a primeira ideia que nós quisemos apresentar é justamente essa: todos nós pecamos. Avançando para Lucas capítulo 21, versículo 34, o texto bíblico diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, aqui, o chamado de Jesus para os seus discípulos é que nós deveríamos ser vigilantes. Nós precisamos de ter atenção justamente para tudo aquilo que nós fazemos e também para aquilo que nós comemos. Romanos 13:13 vai dizer: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. Veja que o apóstolo Paulo, ele quando vai escrever aos seus discípulos, às suas igrejas, ele procura fazer advertências aos seus leitores. E não só em Gálatas, mas aqui também em Romanos, a gente percebe que Paulo se preocupava com esse pecado, o pecado da gula. E nós precisamos também, nos dias atuais, refletirmos a respeito desse tema, e é por isso que nós temos aqui apresentado esses versículos bíblicos. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 2, tem um versículo bastante engraçado, que é uma orientação que Salomão dá para um indivíduo que fosse fazer visita a uma pessoa ilustre. E ele faz a seguinte advertência: olha, se você for visitar um governador, um rei, uma pessoa importante, e você for uma pessoa glutão, ele diz: põe uma faca à tua garganta se és um comelão. Então, nós precisamos ter essa ideia e esse cuidado a respeito de nós mesmos. A gula, segundo Evagrio, que foi um estudioso desses pecados capitais, ele diz: a gula é a mãe da luxúria, o alimento de maus pensamentos, a preguiça de jejuar, o obstáculo ao ceticismo, o temor do propósito moral, a imaginação da comida, o delineador dos temperos e a inexperiência desenfreada. Quer dizer, é uma coisa que a pessoa fica completamente descontrolada. E nós precisamos de ter cuidado a respeito da gula. Uma outra ideia sobre gula é antecipar a hora de comer. E aqui a gente vai perceber que gula não é apenas pelo excesso. O excesso é uma das faces da gula, mas existem outras faces da gula. Por exemplo, exigir alimentos caros, reclamar requintes no preparo da comida e, evidentemente, também o excesso, comer mais do que o desejado. Mas o que nós queremos nesse momento aqui colocar é que, se de um lado nós interpretamos a glutonaria, o pecado da gula, como o excesso da comida, há essa outra nuance, essa outra face da gula. C.S. Lewis ele traz uma questão bastante interessante a respeito disso. Olha o que ele diz: uma das grandes realizações dos últimos 100 anos, aqui foi um livro que ele escreveu, que ele faz um comentário a respeito de como os demônios tentam as pessoas. E aqui é como se os demônios estivessem conversando aqui sobre essa questão da tentação. E aí eles dizem assim: uma das grandes realizações dos últimos 100 anos foi solapar a consciência dos homens quanto ao assunto da gula, de tal forma que agora raramente encontramos um sermão ou uma consciência atribulada com esse assunto, e isso foi alcançado principalmente graças a nós que concentramos nossos esforços na gula da delicadeza e não na gula do excesso. Então aqui C.S. Lewis traz justamente essa ideia
De um lado você tem a gula do excesso, que de fato é pecado. Mas de outro lado, nós temos aí a gula da delicadeza. E aí, dentro dessa gula da delicadeza, o que importa a quantidade, se nós, de um lado você tem a questão da quantidade, mas de outro lado tem a questão do paladar humano. Quer dizer, o indivíduo, ele, de um lado, peca porque come em excesso, e de outro lado, ele peca porque ele começa a se queixar da alimentação, e isso vai gerando uma impaciência, enfim. Aqui ele traz um exemplo de uma mulher, e ele diz que tudo que a mulher queria é uma xícara de chá bem fraquinho, mas não muito fraquinho, e um pedaço pequenininho de nada, de uma torrada bem torradinha. Então aqui a gente começa a ver que tudo o que eu quero. O indivíduo vai se alimentar e ele diz tudo que ele quer é aquilo, mas nunca chega naquele ponto. O indivíduo vai no restaurante e o garçom pergunta: como é que você vai querer o bife? Ao ponto? Ou você vai querer a sua carne um pouco mais antes do ponto? Ou você vai querer ela um pouco mais assada? Quer dizer, o indivíduo ele não consegue dizer, precisar como ele quer a carne. Se o garçom traz a carne, ele vai dizer: não, tá tostada demais, passou do ponto. Se ele volta lá e refaz novamente, o indivíduo vai dizer: não, aqui ficou crua demais. É algo inalcançável. Aqui no exemplo do C.S. Lewis ele diz: tudo que ela quer é uma xícara de chá feito do jeito certo, ou um ovo cozido no ponto certo, ou uma fatia de pão torrada da maneira certa, mas ela nunca encontra um empregado ou um amigo que consiga fazer essas coisas da maneira certa. Então veja que o problema da gula não é só a gula do excesso. Eu me lembro que uma vez, o pastor Enoque, ele trabalhou muito tempo com buffet. Uma vez eu fui com ele entregar uma encomenda de Natal, uns perus que ele fez, e toda uma ceia, e fomos entregar essa encomenda. Chegando lá, depois de colocado tudo, e o dono da festa ficou muito satisfeito com toda a comida preparada, mas uma das pessoas que ia participar da ceia logo achou um jeito de colocar um defeito. Falou assim: mas e cadê os pães? Não tem pão não? Quer dizer, tinha de todo tipo de carne lá, peru, tender, né, pernil, e a pessoa deu falta justamente do pão. Quer dizer, você nunca vai conseguir satisfazer, você nunca vai conseguir o ponto certo. É uma exigência que jamais vai ser saciada. Quer dizer, o paladar daquela pessoa jamais vai ser atingido. E veja que isso vem justamente ao encontro do que nós vivemos hoje. As pessoas hoje querem alimentos gourmet. Quer dizer, a cerveja gourmet, o hambúrguer gourmet. Você vai numa dessas lanchonetes aí comer um hambúrguer, um sanduíche de hambúrguer gourmet, você paga 2 vezes, 3 vezes o valor do hambúrguer. Você chega a pagar aí R$60 no hambúrguer, quando você poderia comer uma bomba aí, né? Bomba é uma lanchonete que tem aqui em Brasília que vende um sanduíche mais em conta, né? Poderia comer uma bomba que seria tão gostoso quanto o outro, mas o indivíduo quer dizer, né, aquele paladar refinado. Cuidado, meu amado irmão. E esse excesso aí pelo que é certo pode levar também ao pecado da gula. A gula, ela não consiste apenas numa alimentação exagerada. Temos procurado mostrar aqui nessa reflexão que essa nossa relação com a comida é uma relação muitas vezes conflituosa. E isso muitas vezes vão gerando problemas para nós. E aqui, nessa reflexão do C.S. Lewis, ele diz: olha, é mais fácil transformar os homens em glutãos com a ajuda da vaidade. E aqui ele faz um outro comentário interessante. Eles devem pensar em si mesmos como grandes conhecedores de gastronomia. Devem ficar alegres por terem achado um único restaurante na cidade onde a carne é preparada do jeito certo. Então você veja que a gula ela vai atuando na vida do indivíduo de tantas formas que o indivíduo ele se torna um glutão
não apenas porque bebe em excesso ou porque come em excesso, mas o indivíduo ele se transforma aquela espécie de especialista em vinho, e aí ele começa a dedicar a vida dele para estudar o vinho, na hora de tomar o café, e o indivíduo quer que o café seja feito desse jeito, daquele jeito, quer dizer, e com relação à alimentação, à sobremesa, ao chocolate, quer dizer, o indivíduo ele vai, acaba que isso vai interferindo de tal sorte na vida do indivíduo que acaba se configurando aí esse problema aí do pecado da gula. E para encerrarmos a nossa reflexão nessa manhã, nós encontramos aqui uma ideia apresentada por um pastor chamado John Piper, e ele apresenta um teste. Ele diz assim: teste a si mesmo, você é glutão? E aqui ele coloca 4 pontos a respeito de se a pessoa é glutão ou não. Primeiro, você ignora os efeitos prejudiciais da gula no seu organismo? Tem gastrite, mas permanece tomando refrigerante? Obeso, mas permanece comendo pizza todo dia? Doente, mas continua com maus hábitos alimentares? Então é preciso aí já saber aí que ter cuidado. Segundo, você é indiferente aos efeitos financeiros por conta das más escolhas com a comida? Mesmo sem conseguir ser generoso com o seu dinheiro, não sobra nada, você come tudo. Você permanece gastando e se endividando para comer em restaurantes caros e fora de hora? Quer dizer, é uma outra questão também que a gente precisa pensar com a razão. Muitas vezes a gente vai à igreja, quando o pastor pede uma oferta, o indivíduo já pensa dentro do coração dele, dizendo: pô, mas toda hora, todo culto tem que tirar a oferta, toda vez tem que dar oferta. Quer dizer, reclama por causa do dízimo, às vezes não é uma pessoa generosa, não ajuda um ao outro, mas muitas vezes vai num restaurante e numa única saída no restaurante gasta 500, 600 reais. Aí comprar uma carne, compra daquela mais cara, carne de 100 reais o quilo. Então é preciso pensar também com a razão nessas horas, né, de como isso está acontecendo. Temos que ter cuidado. Terceiro, o alimento não é mais um modo de desfrutar das bênçãos de Deus. Você come de maneira tão apressada e para satisfazer-se de que já nem a hora mais em gratidão a Deus pelo alimento. A comida é o seu Deus e você nem se lembra quem a deu a você como um presente. Ou seja, o indivíduo começa a se alimentar fora de hora, não é? E na hora da alimentação é uma coisa tão apressada que o indivíduo nem para dar gratidão a Deus pelo alimento. Meus amados irmãos, precisamos ter cuidado com todas essas situações. Deus tem sempre que estar em primeiro lugar. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os falsos mestres, o Deus deles seria o estômago deles. E muitas vezes nós temos nos esforçado para servir a nós mesmos. E servir a nós mesmos compreende servir o nosso próprio estômago. Então nós precisamos de ter cuidado. E por último, e assim finalizamos essa reflexão dessa manhã, a comida tornou-se a fuga dos seus problemas. Você come para esquecer, você come porque está triste, você come porque está ansioso, come porque crê que precisa de alguma satisfação, uma vez que a vida não te dá o que você acha que merece, e a comida vira o substituto demoníaco da alegria. Então, acaba que a alimentação, que é algo que é bom para nós precisamos de nos alimentar, acaba que nós deixamos que ela domine cada um de nós. E não convém que seja assim. Convém que nós sejamos pessoas controladas, pessoas moderadas. Nós precisamos realmente procurar ter cuidado com a nossa alimentação. Vamos nesse momento orar a Deus, agradecer a Deus e pedir que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, sim, Senhor, nós estamos alegres nessa manhã porque estamos aqui reunidos na Tua presença. Sim, nós viemos te pedir que Tu possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, para que possamos sempre
agir da forma correta, nos portarmos da forma correta, Senhor, e que possamos reconhecer os nossos próprios erros, Senhor, e não deixar, ó Deus, que eles interfiram na nossa vida, na forma de nós sermos, meu Pai, mas que a cada dia a nossa vida, o nosso corpo e tudo quanto nós fizermos seja tão somente para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Retornamos a palavra do pastor Enoque e agradecemos mais uma vez aí a sua atenção no nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado. Aleluia. Estamos agradecendo a Deus por mais uma palavra de bênção, né? Cada dia nós aprendemos mais do Senhor, até nas nossas alimentações, no nosso dia a dia, né? Que Deus esteja nos abençoando cada dia. E nesta manhã eu quero te convidar você para o grande culto hoje, às 18 horas, lá no Guará. Você pode ir, aqueles que não têm o seu carro, pode ir da igreja, você tendo menos de 60 anos. Se você tem abaixo de 60 anos, você pode entrar na igreja, tem ali um medidor de pressão, tudo que você precisar tem ali para você, gel. Nós estamos ali para você passar com seus pezinhos ali naquele tapete com água sanitária e depois enxugar no outro. Tem tudo certinho. Estamos esperando você. E você que tem mais de 60 anos, criança, nós temos o carro, os carros que você vai, você pode ficar do lado de fora, já está todos bem sinalizados, 2 metros, um carro longe do outro, 2,20 metros parece. E você pode estar ali com o seu carro, com a sua família dentro também. Domingo passado nós ministramos a ceia no kitzinho de ceia, levando para cada um que estava ali. E você pode estar conosco ali nesta noite, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Você vai dar um glória a Deus, talvez nós não vamos ouvir lá na frente, mas você vai buzinar seu carro, vai dar seta e vai ver que você está glorificando a Deus até através da buzina do teu carro. E você pode estar conosco ali juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E você é o nosso convidado especial. E às 20 horas nós estamos começando aqui o culto, levando até dentro do seu lar que não pôde estar ali também. Para quê? Para que Deus esteja abençoando a sua vida e nós também, né? Porque quando você leva a palavra, ela vai para você e vem para nós. E juntos estaremos aqui louvando. Daqui a pouco, às 11 horas, nós temos agora as crianças aqui louvando a Deus. Os nossos netos que estão aqui, as filhas, né? Que está aqui fazendo trabalho. Então você está convidada para estar aqui louvando a Deus com as crianças, né? Então você pode estar ligado aí com a gente. Estamos pregando todos os dias, às 8h30 da manhã e às 20 horas, todos os dias temos os cultos aqui. E você pode estar ligado aí na palavra de Deus e não estar perdendo a bênção de não ter que ir na igreja, mas tem dentro do seu lar. E se você é aquela pessoa que quer colaborar com o trabalho social que nós fazemos, Casa de Recuperação, nós temos nossos números de conta e você pode, aí está aí, olha, o número do banco, você pode colaborar, porque às vezes você não pode ir, mas tem condição de ajudar a levar alimento todos os dias em alguma região daqui de Brasília, em torno, muitos lugares, Ocidental, Vila Zuleika, Lusiânia, Casa de Recuperação em Lusiânia. Temos aqui, ó, temos na Estrutural, a igreja ali também levando a verdura, legumes, frutas, pão, aquilo que nós temos nós levamos, cestas, e tem também Recanto da Ema, em todos os lugares nós temos as nossas igrejas, e Barão de Cocais, Itabeira, com Valber, é só procurar que você vai encontrar a bênção de Deus. E nós vamos estar já encerrando agora neste momento. Vamos louvar um hino aí, encerrando, nós não louvamos nada. Vamos louvar aqui um hino juntos aqui, né? Glória a Deus. O número 3, plena paz e santo gozo. Pode ser, Márcia? Qual?
Ou esse ou qual outro? Como é ele? Qual o número? O número 86 da harpa cristã. Vamos louvar então esse aí. 86. Vamos, pode dar início. Estou satisfeito Com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Sou sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser dignos, desfruto do seu grande amor. Glória a Deus. Estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Você está satisfeito com Cristo, meu irmão? Glória a Deus, né? Estamos satisfeitos com Cristo. Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, onde nós aprendemos mais, ó Deus, a cada dia, estar na Tua presença e saber, ó Deus, que nós possamos ser abençoados através da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida do presbítero Márcio, da sua família, ó Deus, dos seus filhos que têm estado aqui sempre, ó Deus, pronto para levar a Tua palavra, nos ajudando. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada vida que está nos ouvindo nesta manhã. Que o Senhor esteja dando, ó Deus, a direção, dando alegria nos seus corações. Nós estamos, ó Deus, num momento difícil, na quarentena, mas o Senhor pode, Deus, trazer alegria nas nossas vidas, dentro dos nossos lares, porque estamos no melhor lugar que o Senhor tem nos dado, que é o nosso lar. Meu Deus, obrigado, Senhor, por ter uma família. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de pregar a Tua palavra e que o Senhor esteja curando, salvando vidas nesta manhã, em nome de Jesus, que vidas sejam salvas, ó Deus, através da palavra do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e um bom dia para você, em nome de Jesus.